Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e damos sequência à nossa conversa com os prefeitos eleitos e reeleitos desse pleito. Hoje, o papo vai ser com o professor Gilson, do União Brasil, reeleito para o terceiro mandato, com 5.422 votos. Vereador, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo seu resultado da eleição. Obrigado, eu agradeço esse espaço, é importante, eu gosto muito de vir aqui, que é onde eu tenho a oportunidade de comunicar com os meus eleitores de uma forma mais ampla, e o teu canal ele tem essa conexão com um público mais qualificado e a gente consegue conversar e falar sobre o nosso trabalho, isso é importante. Depois de 2 mandatos, 8 anos na Câmara, indo para um terceiro mandato, qual é a motivação que o senhor encontra para executar seu trabalho? Bom, motivação ela é simples, eu amo essa cidade, né? A minha filha agora tem 6 meses, completou 6 meses hoje, então é mais um motivo para que eu trabalhe muito para melhorar essa cidade, para deixar um futuro melhor para ela, para as outras crianças, para a comunidade de uma forma geral. Então essa é a motivação que eu tenho, de amar essa cidade mais do que nunca e trabalhar para que eu possa ter uma cidade boa para os meus filhos, para os filhos das pessoas que estão sempre nos apoiando e junto conosco nessa caminhada. Quais são as bandeiras que o senhor quer defender nesse próximo mandato? Bom, primeiro, a questão da fiscalização é muito forte, a gente precisa levantar esta bandeira de fiscalização, acho que é importante, você ajuda sim o município fiscalizando, educação não poderia ser e deixar de fora, né? Educação é sim, sempre foi minha bandeira desde o meu primeiro mandato. A questão da inclusão, eu acabei nesses últimos 2 anos sendo inserido neste mundo da inclusão, então eu assumi vários compromissos com as mães atípicas, os pais atípicos que realmente precisam de uma escola e de uma educação pública mais inclusiva. Então essas 3 bandeiras vão nortear com certeza os próximos anos desse nosso mandato. Nessa questão da inclusão, o que um vereador pode fazer? A gente sabe das limitações, mas por outro lado sabe da força que tem por conta das articulações, da possibilidade da visibilidade para essas pautas. Que tipo de ação maior o senhor quer fazer? E, o senhor, como o senhor disse, o senhor fez esse trabalho bastante nessa reta final do seu mandato, mas o que é preciso avançar para amenizar a situação das crianças atípicas? Boa pergunta. O primeiro momento é dar voz ativa a essas mães que nos procuram e muitas vezes não são ouvidas. Então nós, enquanto responsáveis por esta pauta, por esta bandeira, a gente tem que ser voz ativa dessas mães para que a gente possa dialogar. E, infelizmente, nesses últimos 4 anos, nós tivemos muita dificuldade de dialogar com o executivo, principalmente essas mães atípicas, para resolver questões pontuais, questões que são possíveis e factíveis de ser resolvidas, mas que muitas vezes elas não são ouvidas. Nós tivemos aí nomeações de pessoas que não são técnicas para os determinados cargos, então isso para mim é importante. Nós precisamos de pessoas que entendam de inclusão, trabalhando dentro da Secretaria de Educação, dentro do SEMEA, discutindo um novo modelo de educação inclusiva. As nossas escolas, elas não estão preparadas, e aí a gente sempre falou aqui em reforçar esta questão de reforma das escolas. Então, quando você for reformar, e esse pacote é importante, porque nós temos escolas aí que foram feitas há 10, 15, 20, 50 anos atrás e não se falava de inclusão. Então, a partir de agora, toda e qualquer reforma que for feita não pode ser uma reforma sem passar pelo crivo e pelos olhos de quem entende a inclusão, e isso é importante. Então, nós precisamos trabalhar isso, que é inadmissível. A gente já viu casos, a gente tem tentado intervir, em que tem escolas que não têm nenhuma acessibilidade e as crianças estão lá enfim, muitas vezes excluídas dentro do próprio processo. Então a gente precisa trabalhar muito nesse sentido, e aí é o que eu falo, dar voz e dar vez para quem entende, para quem sofre, para quem está no dia a dia, que são as mães atípicas. Queria abordar 2 pontos ainda sobre esse assunto, porque uma ponta que está fora da Secretaria de Educação é a questão do laudo. Tem uma fila enorme de pais e mães aguardando um laudo do seu filho, não sabem quais são as situações que eles podem ou não ter, e então precisa resolver essa fila, é uma fila grande. E a segunda ponta é achar professores de educação especial para atender essas crianças, é o segundo professor ali de turma. E a gente sabe que, por mais assim, não tem também tanto profissional para essa demanda. Como é que se consegue fazer isso? Porque isso me pressupõe também uma articulação até com a própria Universidade Regional de Blumenau para tentar formar mais professores, porque
é uma demanda que só aumenta e não proporcionalmente ao nível dos professores para atender essa demanda. Pô, você tocou num ponto incrível, né? É uma coisa que me incomoda muito, e eu já falei para a reitora, né, e para o prefeito também. Nós temos a universidade, que é um grande centro de capacitação, de promoção de conhecimento, e que muitas vezes ela é subutilizada nesse processo. Não há uma comunicação entre a prefeitura. Nós vamos olhar, você falou a questão do profissional da educação, que não é qualificado, e aí, infelizmente, a Secretaria de Educação não qualifica esses profissionais. Eu vou te dizer por mim, eu enquanto professor, inclusive do Estado, por muitas vezes tive alunos com algum tipo de deficiência e eu não estava preparado para recebê-los, porque não fui preparado para isso. Então cabe sim agora nesse processo de diálogo que a gente entenda que a universidade pode sim, não só qualificar esses profissionais, mas buscar profissionais e promover esse encontro para que a gente consiga ter de fato. E a questão dos laudos, e aí você fala isso, e é interessante, nós precisamos aí uma promoção de um centro único, onde as pessoas encontrem todas as terapias dentro de um único espaço. E nós temos lá, de novo, um espaço ocioso, que é o Hospital Universitário da FURB, que poderia estar sendo utilizado para isso, e muitas vezes não é utilizado. Porque as pessoas encontrarem um lugar só para que tenha um profissional, e posso fazer, inclusive, mutirão. E eu fui buscar, por exemplo, fono. Fono é uma tristeza. Tu sabes disso? Como é difícil encontrar fono, muitas vezes, para atender essas crianças. Aí a questão do laudo, neuropediatra, então nem se fala. Neuropediatra então, é uma loucura. Então nós precisamos otimizar e tentar fazer aí um mutirão para que a gente desove essa fila, que a gente sabe que vem cada vez mais crescendo, mas não dá para simplesmente olhar para o problema e não resolver. Então tem que dialogar, tem que conversar, mas isso só se faz com pessoas técnicas e qualificadas em cada uma das suas posições. O senhor sempre foi muito crítico à administração Mário Hildebrand. Qual é a sua expectativa com relação ao futuro governo Egídio Ferrari? Eu espero que não seja uma continuidade, né? Que ele seja e que faça diferente, e que possa sim colocar pessoas técnicas nas suas áreas, que possa ter uma relação melhor com a Câmara de Vereadores. E quando eu falo uma relação melhor, não é uma relação de dizer assim, está aqui o projeto, vocês têm os espaços, vocês são da base, vota como eu estou mandando, e não é assim que se faz. Então eu espero que tenha um diálogo. Eu ouvi uma entrevista aqui, ele falou que vai trabalhar com a Câmara e espera que a Câmara seja independente. Eu espero que ele pense dessa forma também. Então o que eu quero é que ele faça diferente, que ele realmente renove alguns quadros dentro da Prefeitura, que já estão há um bom tempo, desde a época do Napoleão. Então precisa de sim, dentro dos quadros técnicos lá das secretarias, eu falo todas de uma forma geral, que seja valorizado sim o quadro técnico, os profissionais fantásticos. Dentro da rede tem profissionais fantásticos que muitas vezes são jogadas à mercê porque não querem participar da questão política. Eles são técnicos, que eu quero sentar na cadeira e quero assumir e fazer o meu trabalho, e não quero ficar aqui puxando a sardinha para um partido ou para um cacique partidário. Isso, infelizmente, a gente viu no governo Mário, e a gente precisa mudar. Precisa que, de fato, e eu espero isso do Egídio, né, do novo prefeito, que ele entenda que precisa e cumpra aquilo que disse, de colocar pessoas técnicas nos lugares certos, né, pessoas técnicas que vão tocar, de fato, as secretarias. Essa semana o senhor fez muitas críticas, e os seus colegas também, à questão do abastecimento de água, um problema crônico na cidade. E a gente sabe, por mais boa vontade que o prefeito eleito tenha, ele não tem varinha de condão, não vai conseguir resolver em janeiro, não vai assumir. E eu até fico questionando o time, o tempo que ele vai conseguir fazer. Como é que vai ser a sua relação com isso? O senhor, essa semana, já foi incisivo, convocou o atual presidente Samay, fez um requerimento. Mas ali, que nível de tolerância o senhor vai ter com o futuro governo com relação a esse assunto? Vai depender dele, vai depender das pessoas que ele alocar dentro do Samay, vai depender a postura que ele vai entender que o Samay necessita. Vamos lá, você diz que não tem varinha de condão, e eu concordo, mas o prefeito ao qual ele vai substituir teve 6 anos no mínimo, acho que 6 anos ele fora, né, que poderia, e aí você olha quantos presidentes foram e saíram, né, dentro do Samay, que com todo respeito não eram gestores, infelizmente não fizeram um bom trabalho de gestão, e eu não estou nem falando do cargo de presidente em si, mas se você for olhar e conversar com os funcionários de carreira do Samay, é um absurdo, é uma aberração as indicações políticas que tem dentro do Samay, que ocupam outros espaços que deveriam ser ocupados por técnicos e não são técnicos, estão lá fazendo, muitas vezes até incomodando o funcionário de carreira que precisa trabalhar. Então, depende essa postura. Se eu sentir que ele, de fato, está fazendo algo diferente, que ele não está deixando indicações políticas, e a gente é vereador lá, a gente conhece, a gente tem os nossos colegas vereadores que acabam fazendo algumas indicações que não são técnicas, e se eu sentir que nisso ele está fazendo diferente, que ele não está aceitando indicações que não sejam técnicas para o Samay, que colocou
colocou alguém que vai gerir de verdade, que vai fazer os devidos investimentos, aí a tolerância pode ser boa. Mas se eu sentir que ele está dando continuidade a um trabalho que o Mário vem fazendo, que é de colocar pessoas lá dentro que não fizeram o trabalho, não fizeram os investimentos, porque a gente sabe muito bem o que tem que fazer no SAMAI. Desculpa, a Câmara de Vereadores, eu enquanto vereadores, a gente sabe o que tem que ser feito lá dentro. A gente cobrou que se fosse feito os investimentos, e tu sabes, Alexandre, não foi feito os investimentos. A cidade cresceu, a demanda por água cresceu, mas os investimentos dentro, e não é por falta de dinheiro, porque nós aprovamos, enquanto vereador, recursos dentro da Câmara para que possa ser feito os investimentos atuais. E não foi feito. A ETA 5 até agora não saiu, né? Enfim, vamos lá, foi feita a licitação e coisa e tal, mas do papel não começou ainda, né? E outras situações que não foram feitas ainda e nós precisamos avançar. E a população paga, infelizmente, o pato por essa má administração. O senhor foi eleito no arco de alianças do prefeito eleito também, Egídio Ferrari, pela União Brasil. O senhor vai ser situação ou oposição na Câmara? Eu vou ser, como eu sempre falei aqui, independente. Independente. As coisas boas que forem importantes para a cidade, eu vou votar favorável. As coisas que não forem importantes, eu vou votar contra e vou fazer críticas. Eu nunca fui, eu acabei sendo mais crítico no governo Mário, não é porque eu quis ou porque eu queria ser oposição, é porque, infelizmente, algumas situações que foram ocorrendo dentro da administração pública, que todo mundo, inclusive a população, inclusive quem confiou o voto em mim, não estava gostando e cabe a mim, de forma independente, fazer isso. Então, a mesma postura que eu tive nos 2 primeiros mandatos será a mesma postura no 3º mandato. Quero eu aqui elogiar mais, ajudar mais o governo, mas eu não vou me calar diante daquilo que eu não concordo, daquilo que eu acho que está sendo feito de forma incorreta, e vou fazer isso sim, usando a tribuna, usando os meios das redes sociais, aqui através da mídia de uma forma geral, mas nós não vamos nos calar diante disso. E isso é muito claro, o vereador ele é eleito não para ser submisso ao governo, nem para ser um cara que vai lá atrapalhar o governo. Ele tem que ser um cara independente, que vai ajudar o governo quando tem boas propostas e vai criticar quando realmente não acredita que está sendo bem feito. Como professor e tendo educação como um tema prioritário, se o senhor recebesse o convite para ser secretário de Educação de Blumenau na gestão do Egídio, o senhor toparia? Primeiro, de novo, eu vou deixar bem claro, eu gosto muito da questão da educação, mas eu vejo dentro da rede pessoas que estão lá e aí eu tenho um seguinte pensamento. Quando eu falo em questão técnica, por mais que eu seja técnico da área da educação, hoje eu estou político, eu sou político. E muitas vezes você vai tomar uma decisão, eu até brinco lá dentro, os meus amigos falam, porque sabem que eu sou técnico em algumas áreas, eu sou formado em economia, então na fazenda a gente tem, na questão da educação, tá, mas aqui tu votaria tecnicamente ou politicamente? Fica difícil às vezes você tomar uma decisão dentro de uma secretaria tão importante que é a Secretaria de Educação, se você não olhar para o lado político, porque você foi eleito, é eletivo, você tem essa dificuldade e você acaba pensando, opa, mas aqui é importante fazer, mas vai ser um pouquinho desgastante politicamente, então ele acaba puxando o freio de mão. Quando tem alguém técnico que é lá da rede, que a gente sabe que tem excelentes profissionais na rede, que possam sentar, não, daqui, desculpa a questão política, mas aqui precisa ser feito, precisa ser resolvido, eu vou lá e vou fazer. Enfim, eu respeito e se tiver uma oportunidade em um outro momento, eu gostaria de contribuir com a educação, mas eu falo que posso contribuir da forma de sentar junto com o secretário e colocar aqui o que a gente precisa, mas não precisa ser necessariamente o secretário em si, porque, como eu falo, precisa ter uma questão técnica, alguém que é técnico e vai tomar as decisões de forma técnica e não política. Falta mais de 2 meses ainda para a posse aí dos vereadores eleitos, mas o assunto que domina os bastidores da Câmara é a mesa diretora. Pelo menos 4 nomes estão colocados: o do atual presidente, Almir Vieira, Egídio Beckhauser, do Ito e da Silmara Miguel. O senhor não está colocado, o senhor vai com quem? Bom, primeiro que essa eleição da Câmara de Vereadores é a pior e a mais difícil de todas, você já falou disso, e é verdade. É uma eleição que não depende só da sua vontade, depende de várias outras vontades e tem várias outras negociações. Eu vou te dizer que, particularmente, eu não tenho muita paciência e também não tenho muita... É meio complicado. Tem algumas negociações que eu acabo não querendo participar. Então, eu vou te dizer que tá boa a briga, tá boa, estão lá, enfim, estou conversando com todos, acho que é importante. E daqui a pouco, a eleição da Câmara... nos 15 minutos finais ali antes aparece um nome de alguém diferente. Então a gente está sempre à disposição para ajudar a cidade, a gente está acompanhando esse processo, óbvio, não tem como, nós somos um dos 15 vereadores eleitos, a gente vai ter o poder de votar lá e ter a decisão. Hoje eu tenho conversado com os 4 que estão aí realmente se colocando à disposição e a gente vai, obviamente, avaliar, ver quem realmente tem mais condição ou não de ocupar esse cargo.
Nas 3 eleições que o senhor foi bem sucedido para vereador, o senhor concorreu por partidos diferentes. O senhor não acha importante a questão partidária, montar um grupo? Eu já deixei bem claro várias vezes e não volto atrás que eu tenho um sonho que talvez acho que nunca vai ser realizado. É um lamentável que nós tivéssemos a candidatura civil avulsa, né? Enfim, eu não tenho nada com relação à montagem de grupo, a trabalhar. Eu tenho pessoas que fazem parte do meu grupo, mas o problema é que existem algumas negociações que não são muito em prol à cidade, né? São negociações de cargos, de espaços, e eu também não tenho problema com relação a isso, mas o que eu não quero e eu não permiti desde o meu primeiro mandato e nunca vou permitir é que o meu voto esteja condicionado a um cargo, a uma secretaria, a um espaço, porque o meu voto ele tem que estar condicionado a que as pessoas lá fora querem. Então, por isso que às vezes as pessoas ficam um pouco enojadas com a questão partidária, por conta dessas negociações que realmente incomodam. E aí, com todo respeito, o cara que tem essa amarra partidária, essa amarra de cargos, ele fica assim amarrado com o seu voto e muitas vezes ele não consegue votar. E eu vejo alguns colegas lá que pensam e gostariam de votar muitas vezes como eu, mas não podem porque têm seus compromissos com seus partidos, seus compromissos com o executivo através de cargos e através de secretarias. Isso para mim é muito ruim e eu não gosto disso, então por isso que eu tive essa dificuldade, tenho essa dificuldade nessas amarras, né? Então, mas como eu falei, eu respeito, entendo, faz parte do processo. Infelizmente, para eu ser candidato eu preciso de um partido político, mas essa composição de grupo eu também não tenho problema nenhum, mas quando ele amarra o meu voto aí me incomoda. Foi o que me incomodou nos 2 primeiros mandatos e eu espero que não incomode e não vai me incomodar no terceiro. Como é que o senhor se define? Nós estamos nos encaminhando para o encerramento, ideologicamente, politicamente. Ideologicamente, alguém que quer ajudar a cidade, que quer impactar na vida das pessoas. Eu vou deixar bem claro aqui que quando você discute ideologia política, você deixa de discutir os problemas da nossa cidade e vamos lá, a gente precisa entender isso. Por isso que eu falo de discussão partidária, às vezes fica essa discussão tosca de partido, de ideologia política disso, e se esquece de discutir justamente que é o que o cidadão quer. Nós somos representantes não de um partido político, nós somos representantes não de uma ideologia política, nós somos representantes das pessoas. O que as pessoas querem lá na ponta? Ela quer vida boa, ela quer serviços públicos, ela quer bom atendimento, ela quer água nas suas torneiras. E desculpa, quando você vai discutir a questão da água, do SAMAI, você não vai discutir questões partidárias nesse sentido, você vai decidir o que é melhor para a cidade. Então, eu me defino alguém que quer servir as pessoas, quer ajudar as pessoas, então esse é o que eu realmente me defino. Bom, para encerrar, terceiro mandato, é natural que o senhor também possa pensar em outros voos diferentes para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados. Qual é o futuro político do professor Gilson? O senhor vai cumprir os 4 anos ou se tiver uma oportunidade, vai em 2026? Eu quero contribuir com a minha cidade, como eu sempre falei. Posso contribuir ela enquanto professor, posso contribuir enquanto vereador, enquanto deputado estadual, federal. Gostaria eu de ter tido a oportunidade de ter participado do processo eletivo como não executivo, mas infelizmente não depende só da minha vontade, tem toda uma situação. Então é difícil você prever daqui a 2 anos ou prever daqui a 4 anos como é que vai ser. Eu só quero, a única coisa que eu quero é continuar ajudando a minha cidade, servindo, ajudando as pessoas, é isso que eu vou fazer. Seja enquanto professor, seja enquanto vereador, em qualquer outro cargo político. Vereador reeleito, professor Gilson do União Brasil, mais uma vez, obrigado pela entrevista, boa sorte no seu novo mandato. Obrigado, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui falando com as pessoas. Assim chegamos ao final de mais um Informe Blumenau Entrevista com os vereadores reeleitos. Um grande abraço e até a próxima.